Beleza. Bom, então, primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos, tá? Em especial, a nossa banca examinadora do trabalho da aluna Maria Verônica Gonzalez Mendes. Então, nós vamos iniciar a defesa de mestrado da aluna com o trabalho sobre o título de Avaliação de Sistema de Neuroórtice SMG-FES, um estudo de caso em pacientes neurológicos. Este trabalho foi orientado por mim, professor José Jair Alves Mendes Júnior, e orientado pelo professor Daniel Prado de Campos. Como banca avaliadora, um membro externa, a professora Raciele Ivandra Guarda Corello, da Universidade Federal do Paraná. A professora, ela é PhD no Departamento de Prevenção e Reabilitação em Fisioterapia da Universidade Federal do Paraná, possui graduação em fisioterapia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especialização em gestão de serviços de saúde pela Faculdade Evangélica do Paraná, mestrado em tecnologia e saúde pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e doutorado em educação física pela Universidade Federal do Paraná. Possui experiência em docência desde 2004 e atualmente com ênfase nas áreas de recursos fisioterapêuticos e agentes eletrofísicos e fisioterapia dermatofuncional. Gostaria de agradecer pelo aceite da presença e pelas suas considerações da banca, professora Raciele. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E como membro do programa, o professor Dr. Sérgio Francisco Pichorim, que possui graduação em Engenharia Industrial Elétrica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o mestrado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná e doutorado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Atualmente é professor titular da UTFPR e orientador de mestrado e doutorados dos programas CPGI e PPGEB. Tem experiência na área de engenharia elétrica, com ênfase em engenharia biomédica, biopotenciais, medidas elétricas, magnéticas e eletrônicas, instrumentação, atuando principalmente nos seguintes temas: instrumentação biomédica, telemetria, RFID, enlace indutivo, projeto de bobinas, sensores ressonantes, biotelemetria passiva, sensores para meio biológico, solo, madeira, entre outros. Eu gostaria de agradecer a presença e as considerações do senhor, professor. Bom, dito isso, então, Maria, você tem de 30 a 40 minutos para fazer a explanação do seu trabalho, e agora a palavra é contigo. Obrigada, professor. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Como o professor José já comentou, eu sou Maria Verônica. Irei apresentar a minha dissertação, intitulada Avaliação no Sistema de Neuroórtice SMG-FES, um estudo de caso em pacientes neurológicos, orientado pelo professor Dr. José Jair e co-orientado pelo professor Dr. Daniel Prado. Então, primeiramente, começarei falando da introdução, depois estarei falando do estado da arte, que seria os trabalhos relacionados ao presente estudo, a metodologia, posteriormente os resultados de discussão e finalizando com as considerações finais. Então, começando com a introdução, lesões no sistema nervoso podem causar alterações sensoriais e motoras, que consequentemente acarretam deficiências físicas, as quais limitam as atividades de vida diária. Muitas das atividades requerem dos membros superiores para serem realizadas, como vestir-se, comer e escrever. Sabendo disso, o comprometimento dos membros superiores ele irá levar a uma redução da capacidade funcional nas atividades de vida diária e, consequentemente, gerando um impacto na qualidade de vida desses indivíduos. Para conseguir aumentar a capacidade funcional desses indivíduos, uma das estratégias é o uso de tecnologias assistivas, que ela é definida pela OMS como a aplicação de conhecimentos e habilidades organizados relacionados a produtos assistivos, incluindo sistemas e serviços. A tecnologia assistiva é um subconjunto de tecnologia em saúde. Então, sabendo essa definição, é importante de entender o que é um produto assistivo, que ele consiste em qualquer produto externo, pode ser um dispositivo, um instrumento, um software, que tem como principal objetivo manter ou melhorar a capacidade funcional e independência dos indivíduos. Alguns exemplos dessas tecnologias assistivas seriam, por exemplo, um sistema híbrido, onde tem um exoesqueleto associado com a realidade virtual, normalmente sendo o jogo, o estilo da realidade virtual. Aqui seria a realidade virtual isolada. Os apoios de braço, que pode ser de forma estática ou dinâmica.
Temos as BCIs também, que seria a Brain Computer Interface, que seriam as interfaces cérebro-computador. Ou também as robóticas, como esse caso da imagem que mostra uma mão robótica. Além de auxiliar o movimento funcional, essas tecnologias, elas possuem uma capacidade terapêutica também. Elas podem ser integradas com outros sistemas, por exemplo, o FES, que é a estimulação elétrica, e elas podem captar sinais mioelétricos, ou seja, sinais da atividade muscular, sendo chamadas de TAs mioelétricas, quando elas têm essa capacidade. Em relação à integração com outros sistemas, uma vez que ela atua em conjunto com o sistema de eletroestimulação funcional, chamado FES, acontece pequenas sequências de descargas elétricas controladas que vão ser aplicadas através de eletrodos de superfície nas unidades motoras, produzindo assim contração muscular e, consequentemente, o movimento funcional. Em relação à aplicação dessas tecnologias na literatura, o que a gente encontra, principalmente associado à disfunção dos membros superiores, é que existe uma tendência, um predomínio desses estudos de abordarem uma população que tem como diagnóstico lesão medular e acidente vascular cerebral. Além disso, a fase da lesão dessas doenças acontece na fase aguda e subaguda. Um fator importante também visto é que essa tecnologia, sendo user-friendly, ou seja, de fácil uso e praticidade, ela vai ajudar a ocorra uma maior aderência do usuário com a tecnologia. Então, sabendo que a disfunção dos membros superiores gera um impacto na capacidade funcional e na qualidade de vida desses indivíduos, o fato que os estudos foquem tanto em duas determinadas populações acaba limitando o uso dessas tecnologias em outras condições neurológicas. Além disso, o fato de sempre serem nas fases agudas e subagudas da doença gera com que não tenha muita evidência em relação às lesões crônicas. Portanto, a avaliação da aplicabilidade de um dispositivo que consiga justamente ser aplicado para indivíduos com outras condições neurológicas que estejam numa fase crônica da doença se torna necessário. É importante lembrar também que os fatores user-friendly e open source, que seria open source uma plataforma aberta, são importantes justamente para a adesão do usuário e para aprimorar essas tecnologias no futuro estudo. Sabendo disso, então, o presente estudo tem como objetivo verificar os efeitos da aplicabilidade de um dispositivo do tipo neuroórtice, de SMG-FES, em indivíduos com sequelas neurológicas motoras dos membros superiores. E para conseguir atingir esse objetivo, foram determinados objetivos específicos, como, por exemplo, selecionar os participantes do estudo de acordo com seu comprometimento motor, adaptar o dispositivo do tipo neuroórtice para indivíduos com comprometimento motor e membros superiores, utilizar um sistema de coleta de dados para análise de ESMG, elaborar a metodologia das avaliações das aquisições dos sinais de eletromiografia de superfície e da amplitude do movimento de alcance, estruturar um protocolo de intervenções para estímulo adequado dos músculos-chaves determinados, analisar esses sinais e comparar esses padrões no momento pré- e pós-intervenção e, finalmente, verificar a eficácia e aplicabilidade. Indo, então, para o estado da arte, os estudos das tecnologias assistivas na literatura, ela abrange uma grande gama de dispositivos, técnicas e diferentes métodos de aplicação. Diante dessa grande diversidade, foi conduzida uma busca em base de dados PubMed e Scopus para conseguir verificar esses avanços decorridos nos últimos 7 anos, ou seja, 2017 a 2024. Para isso, foram utilizadas as seguintes palavras-chave: tecnologia assistiva, membros superiores e reabilitação, tendo um total de 358 artigos. Desses artigos selecionados, foi feita uma análise bibliométrica através do software VozViewer, que ele vai fazer o seguinte: a partir dessas palavras-chave determinadas e esses artigos selecionados por essas palavras-chave, ele vai criar um mapa, que seria esse mapa aqui. Nesse mapa, ele vai ressaltar os termos que aparecem de uma forma mais frequente, em tamanho maior, ou seja, bolinhas maiores. Além disso, ele vai classificar esse termo, que ele chama em clusters, que seriam, na verdade, como se fossem categorias. Então, cada categoria tem uma cor diferente. E quanto mais próxima estiver uma palavra da outra, maior relação das mesmas. Através desse mapa, foi visível que palavras como desenho, desenvolvimento, a avaliação e indivíduos e usuários são uma das mais mencionadas,
sendo que mostrando a tendência do estudo nessas tecnologias focado na avaliação, no desenvolvimento, no desenho disso. Em relação aos estudos, tanto a palavra tetraplegia quanto pacientes com AVC estão próximas dessas palavras, o que reforça mais uma vez tetraplegia, inclusive, só um parênteses, é um tipo de lesão medular, né? Então, entra dentro da lesão medular que eu tinha comentado antes. Então, é um tipo de nível de lesão medular. Então, predominando, então, essas duas patologias para quando se trata dos usuários que são desenvolvidas essas tecnologias. Em relação à tecnologia mais utilizada é a robótica. A partir dessa análise bibliométrica, então, foi determinada a seleção de 10 artigos através dos seguintes critérios. Então, as tecnologias tinham que ser projetadas para pacientes neurológicos. Os estudos tinham que falar sobre o desenvolvimento ou aplicação dessas tecnologias. Então, estudos, por exemplo, como revisão de literatura ou revisão sistemática eram excluídos. E eles tinham que abordar a função dos membros superiores. O que foi visto nesses estudos selecionados? Como objetivo principal, foi visto que o desenvolvimento e a avaliação do desempenho da tecnologia assistiva era o foco maior, e não a funcionalidade em si do membro superior. Porém, teve estudos, sim, que trouxeram como foco a funcionalidade do membro superior. Porém, quando esse era o objetivo, eles utilizavam escalas ou equipamentos comerciais de alto custo como forma de avaliação, fazendo dessa forma com que a avaliação seja subjetiva e dificultando o acesso também e utilizar esses equipamentos. Em relação à população abordada, teve 2 estudos que fizeram os testes nas tecnologias em indivíduos saudáveis, porém, eles foram projetados para indivíduos com algum comprometimento. No entanto, isso, na hora da aplicação, pode dificultar justamente pela diferença do que seria um comprometimento motor em pacientes neurológicos e o que é a motricidade normal em indivíduos saudáveis. Quando eram alguns indivíduos com comprometimento por uma condição neurológica, predominaram, mais uma vez, a lesão medular e acidente vascular cerebral, porém, também esteve presente doenças como distrofia muscular de Duchenne e lesão de plexo braquial, porém, em menor quantidade. E as fases, novamente, da lesão que os estudos abordavam era aguda e subaguda. Em relação às características das tecnologias, uma das primeiras foi a robótica, mais mencionada, seguida do SMGFs e realidade virtual do tipo jogo. A interface cérebro-computador, ela foi mencionada apenas em um artigo, sendo a menos citada, e houve tanto dispositivos comerciais quanto desenvolvidos pelos próprios autores, sendo que a metade dos estudos usaram algum dispositivo comercial e a outra metade foram desenvolvidos pelos próprios autores. Quando desenvolvidos pelos próprios autores, essas tecnologias eram as robóticas, todas foram robóticas. Em relação aos movimentos que foram auxiliados, então, aqui eu vou falar um pouquinho dos segmentos. Então, quando eu falo de segmento, eu vou falar de ombro, cotovelo, punho e mão. Tá? Então, estudos que abordaram mais de 2 segmentos, eles estavam associados a movimentos funcionais. Então, não era solicitado um movimento específico de abre e fecha a mão ou abre e fecha o braço. Era pegar uma garrafa, era colocar uma camiseta, abrir uma porta. Então, isso que seria chamado de movimentos funcionais. Isso a maioria dos estudos. Já os estudos que não abordaram esses movimentos funcionais ou que que abordaram menos segmentos, metade deles abordaram auxiliaram, né, as regiões proximal, que seria ombro e cotovelo, e a outra metade a região distal. Já para a metodologia do presente estudo, o estudo é de caráter transversal, não controlado, com amostra por conveniência. O projeto faz parte da integração entre o Laboratório de Engenharia Neural e Reabilitação Lerner, da Universidade Estadual de Londrina e da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O projeto sobre o nome de Implementação e Viabilidade de Tecnologia Assistiva Mioelétrica na Associação Flávia Cristina de Londrina e outras instituições correlatas no estado do Paraná, aprovado pelo Comitê de Ética da UEL e pela instituição na qual o estudo foi realizado, que seria o Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo, pelo seguinte parecer. Como critérios de inclusão, então, foram
participantes de ambos os sexos, idade superior a 18 anos. O diagnóstico tinha que ser de lesão medular, acidente vascular cerebral, paralisia cerebral, lesão de plexo braquial ou traumatismo crânioencefálico. E eles precisavam ter mais de 8 meses de lesão, portanto, estar na fase crônica da lesão, da doença. Eles não podiam ter, como critério de exclusão, não podiam ter problemas de saúde, sejam dermatológicos, ou seja, presença de algum tumor, por exemplo. Não podia ter implantes metálicos, do tipo marca-passo. Não poderia ter uma alteração cognitiva que impedisse entender o comando que ia ser solicitado na hora de realizar a intervenção. Então, por exemplo, mais para frente eu vou explicar, né? Por exemplo, de pegar a garrafa. Mas se ele tinha alguma alteração cognitiva leve, mas que ainda assim ele conseguisse entender o comando, ele entrava no estudo. Então, a alteração cognitiva tinha que ser que impedisse a geração do movimento solicitado, que entendesse o comando solicitado. E o desconforto, a eletroestimulação. Então, as etapas do estudo, elas se dividiram principalmente em 3 etapas, que seria a avaliação inicial, as intervenções e a avaliação final. Na avaliação inicial foi feita a anamnese, onde eram perguntados os dados dos participantes, idade, sexo, lesão, tempo de lesão, por exemplo. A avaliação funcional, onde era solicitado para o participante realizar um movimento que vai ser treinado posteriormente, e se ele tinha algum comprometimento, alguma dificuldade em realizar esse movimento solicitado com o membro superior, que é um movimento de alcance, que já vou explicar como que ele entrava dentro do estudo. A coleta de dados também foi realizada do sinal de eletromiografia de superfície. Durante as intervenções, então, foram 8 intervenções realizadas usando a interface associada ao movimento funcional de alcance. Dentro das intervenções, era coletado também o sinal de eletromiografia de superfície e a gravação de vídeo. Tem a diferença da avaliação inicial com a coleta de ECMG realizada durante as intervenções, é que na avaliação inicial era solicitado uma contração isométrica máxima, e aqui era realizado durante o movimento funcional. Após uma semana sem o estímulo, né, sem utilizar a interface, depois de terminar as 8 intervenções, foi realizada a avaliação final, onde, da mesma forma que foi avaliado o sinal de eletromiografia de superfície, era realizado também na avaliação final, sendo o follow-up, né, o acompanhamento. As intervenções, elas consistiram nos seguintes passos. A primeira seria a habituação, depois as coletas dos sinais de ECMG e de vídeo, o uso da interface e, novamente, as coletas do ECMG e de vídeo, sendo assim essas coletas correspondendo ao momento pré-intervenção e essas ao momento pós-intervenção. Em relação à habituação, ela consiste num processo de aprendizado das atividades a serem realizadas durante as intervenções, através da explicação e demonstração das mesmas. Então, esse processo de aprendizado de entender como que era realizado o movimento era explicado em toda a intervenção. Iniciando, então, no movimento de pegar a garrafa, caso o paciente conseguisse, que a tentativa justamente do estudo era abordar a maioria dos participantes que tivessem algum comprometimento motor. Como o objetivo não foi avaliar a apreensão palmar, caso o participante não conseguia realizar essa apreensão para segurar a garrafa, era solicitado que o mesmo empurrasse a garrafa. Então, se ele tinha apreensão palmar, ele segurava a garrafa, empurrava o máximo que ele conseguisse, sem se encostar o tronco da cadeira, deixava a garrafa no lugar e voltava para a posição inicial. Caso não tivesse apreensão, ele empurrava a garrafa com o punho mesmo. As coletas de sinais de ECMG e vídeo, então, elas foram realizadas na musculatura de tríceps braquial e extensor radial do carpo, já que são músculos associados ao movimento de alcance, né, que seria alcançar a garrafa. Foram solicitadas 2 contrações isométricas de 5 segundos do tríceps braquial e do extensor radial do carpo também. Também foi coletado o sinal do tríceps braquial durante o movimento de alcance, então, fora esse movimento isométrico, foi coletado durante o movimento que está sendo realizado. E a gravação do movimento também, através da filmação. No entanto, cabe ressaltar que a gravação não foi feita de forma sincronizada com a coleta dos dados de ECMG. O uso da interface, então, primeiramente eram colocados eletrodos, né, os de ECMG na região lateral do tríceps braquial e o eletrodo de referência sempre na prominência óssea.
e os eletrodos de eletroestimulação no extensor radial do carpo, sendo esse, então, o músculo que foi estimulado. Foram solicitadas 10 repetições do movimento de alcance, então o participante tinha que deixar a garrafa no lugar, voltar para a posição inicial, colocar a garrafa e realizava esse movimento 10 repetições, e depois era solicitado para o mesmo que ele fizesse a extensão de punho na tentativa de alcançar a garrafa. Então, era colocado a garrafa como referência, ele fazia a extensão na tentativa de alcançar a garrafa, de pegar a garrafa. Esses movimentos foram pensados principalmente porque a maioria dos nossos participantes tinham o comprometimento, tinha essa posição, né, na hora de realizar a atividade solicitada. Então, ele tinha dificuldade justamente de fazer a extensão de punho e a extensão de cotovelo. E, novamente, no momento pós-intervenção, foram solicitadas 2 contrações isométricas e o sinal de SMG durante o movimento de alcance e a gravação de vídeo. Em relação ao desenvolvimento do dispositivo, esse é o dispositivo, falando um pouquinho da parte de hardware. A gente fez em formato de uma caixinha, né? Não foi uma neuroórtice vestível, que dessa forma era possível que seja muito mais flexível a colocação dos eletrodos, já que a anatomia dos participantes era diferente e o grau de comprometimento também. Então, isso vai fazer com que seja mais flexível o posicionamento dos eletrodos. O sistema, então, consistiu em um sistema de aquisição de SMG e gravação de dados em cartão SD, um circuito de aquisição de SMG, um módulo de ponte H, o microcontrolador Arduino Nano, o módulo Bluetooth e o transformador. Já fechando um pouco, vou mostrar um pouquinho a parte de fora da tecnologia assistiva. Esses seriam os eletrodos de eletroestimulação com seus cabos de conexão à interface. Esses seriam os cabos de conexão, né, dos eletrodos de SMG e a conexão com a interface, o botão de reset, o botão de on e o sistema de alimentação por 2 baterias. Então, como que funcionaram esses componentes? O sistema de alimentação, ele forneceu energia tanto para o circuito de aquisição, quanto para o microcontrolador e para o circuito que iria gerar o estímulo elétrico. Esse circuito de aquisição, ele mandava as informações para o circuito de gravação de dados, onde eram salvos em cartão SD, então sinais de SMG. E também essas informações eram enviadas para o microcontrolador, porque através dessas informações e do controle do comando do microcontrolador que o circuito de ativação da eletroestimulação seria realizado. Mas também o usuário ele tinha controle através do aplicativo smartphone e via Bluetooth tinha conexão com o microcontrolador. E dependendo do que era determinado aqui em relação a tempo e intensidade e dificuldade para realizar o estímulo, dependendo do que isso fosse determinado, era enviado o microcontrolador e aí para o circuito de ativação. Então, o sistema de aquisição de sinais SMG foi desenvolvido com base no circuito apresentado em Mendes Jr. O sistema phase é composto por um módulo de ponte H e um transformador. E o sistema phase é comandado pelo microcontrolador Arduino Nano, como eu comentei. Então, tempo, dificuldade e intensidade foram parâmetros controlados através do aplicativo. Então, para acontecer esse estímulo elétrico, primeiramente era necessário calibrar o sistema, realizando uma contração muscular voluntária máxima. A partir dessa contração muscular voluntária máxima, era obtido, então, o MES max, que seria o sinal mioelétrico máximo. A partir disso, era determinado um limiar, que vamos chamar ele de MES 1. E quando realizada uma segunda leitura, essa segunda leitura tinha que cumprir uma condição para conseguir gerar o estímulo elétrico. Ela tinha que ser menor que o MES max e maior que o MES 1. Então, ela tinha que passar desse limiar, porém, um valor não podia ser maior que o valor máximo. Isso fazia com que evitasse de mandar estímulo elétrico quando não era realmente uma contração muscular. Então, evitar essa ativação falsa. E aí, cumprindo essa condição, era gerado o estímulo elétrico. E também, se não cumprir a condição, não era gerado o estímulo elétrico. Então, o sistema phase ele foi composto por um gerador de onda bifásica, falando um pouquinho do software agora, né? Que aciona o amplificador. A intensidade foi ajustada a partir da largura de pulso, sendo o usuário quem determinava o tempo que a corrente ia ficar ativa, né? O tempo on.
O tempo inativo ele já foi ajustado para garantir a faixa de frequência que foi determinada, que é de 20 a 40. Então, essa faixa de frequência ela ia aumentando de uma forma gradativa para evitar uma contração abrupta. O controle da interface pelo usuário foi realizado através do aplicativo, como eu comentei, desenvolvido por Campus. Então, esse é o aplicativo de tela única, onde aqui seria a parte da dificuldade, que é de 0 a 100, o tempo ligado, que é em segundos, de maneira indeterminada, a intensidade, que é de 0 a 20, e o botão de função de pare, que, se caso era necessário parar a intensidade que estava terminada, ele parava de forma abrupta direto para zero. Em relação ao processamento dos sinais, os sinais foram filtrados utilizando o método de composição de modo empírico, chamado EMD, e ele foi escolhido por ser um método adaptativo de rápida localização do ruído. Além disso, foi calculado também o RMS, né, que seria a média quadrática, que ela vai representar a intensidade do sinal, que normalmente uma variável associada à força muscular. O MDF também foi calculado, já que ele representa a frequência mediana do espectro de frequência e ela é associada com os níveis de fadiga. E, por último, a amplitude de movimento também foi avaliada através do software Kinovia, calculando a diferença do ângulo do movimento inicial, da posição inicial, para a posição final do movimento solicitado, que foi de alcance. Em relação aos resultados de discussão, primeiramente queria mostrar um exemplo aqui do sinal EMG e da eletroestimulação gerada pelo sistema, né, pela NeuroOrts, demonstrando que o sistema funciona. A característica dos participantes foi o seguinte: foi um total de 3 participantes, 2 do sexo masculino, 1 do sexo feminino. 2 deles tinham o diagnóstico de paralisia cerebral e um de AVC. Portanto, como tinha o diagnóstico de paralisia cerebral, esses 2 tinham maior tempo de diagnóstico e o paciente com o diagnóstico de AVC teve 4 anos, um tempo de diagnóstico de 4 anos de lesão. 2 dos participantes tinham comprometimento de quadriparesia, ou seja, os 4 membros estavam comprometidos, e o participante AVC tinha uma hemiparesia, ou seja, metade do corpo estava comprometida. Em relação aos valores de RMS, quando o músculo se encontra num estado de fadiga, a natureza e o número de unidades motoras, ela se encontra afetada, gerando mudanças fisiológicas, então, no sinal de SMG. Normalmente, o RMS ele é associado com força muscular e ele representa a ativação das unidades motoras. Então, no estudo de EBID, onde desenvolveu o dispositivo de aquisição de sinais de SMG multicanal para avaliar a fadiga, ele, na verdade, viu que a fadiga está associada a valores maiores de RMS com valores menores de MDF. Então, nem sempre o sinal maior de RMS vai estar associado a maior força muscular. Sempre importante associar com os valores de MDF para saber exatamente o que está acontecendo com a musculatura. Então, sabendo disso, que valores maiores de RMS com valores menores de MDF, temos fadiga. Quando acontece ao contrário, então temos uma maior resistência à fadiga. Por que disso? Porque dizer que um menor recrutamento de unidades motoras consegue manter uma frequência alta. Então, tem uma maior resistência à fadiga. Já quando temos valores maiores, tanto de RMS quanto MDF, temos tanto aumento de força quanto de resistência à fadiga, e ao contrário, quando os valores são menores, que tem uma redução de força e presença de fadiga. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo de um dos gráficos que a gente utilizou para conseguir analisar os dados, tá? Onde traz a parte de os valores de RMS e MDF do tríceps braquial do participante. Aqui seria da parte do extensor radial do carpo, e aqui seria de novo do tríceps braquial, porém durante o movimento de alcance. Eu estou mostrando o exemplo e vou resumir tudo num quadro depois. Aqui seria o gráfico relacionado ao ângulo de movimento, então no momento pré-intervenção do cotovelo, no momento pós-intervenção do cotovelo, momento pré-intervenção do punho e pós do punho. Cada um desses aqui pertence a cada uma das intervenções que foram realizadas. Então, aqui seria o tanto de grau de deslocamento que foi realizado na primeira intervenção, na segunda, terceira e assim consequentemente. Sendo que esse grau de deslocamento, né, era avaliado a partir do movimento inicial, do ângulo inicial e do ângulo final do movimento.
Então, foi visto que para o primeiro participante, os valores de RMS foram menores e os valores de MDF foram maiores. Os valores que tem um asterisco é porque foi significativo estatisticamente. Já para o segundo participante, os valores de RMS, tudo comparado da primeira avaliação para a avaliação final. Então, do primeiro ao 10º encontro. Os valores do segundo participante foram iguais, de RMS, já de MDF teve um aumento significativo. E para o terceiro participante aconteceu o contrário, teve um aumento maior de RMS e os valores de MDF não mudaram muito. Em relação à extensão radial do carpo, para o primeiro participante manteve os mesmos resultados, menor RMS, maior MDF. Para o segundo participante, ambas variáveis foram significativas para a redução do RMS e aumento do MDF, e o terceiro participante foi o único que trouxe para essa musculatura valores diferentes de aumento das duas variáveis. Para o tríceps braquial, durante o movimento de alcance, né, para o primeiro participante aconteceu o contrário, valores altos de RMS e baixos de MDF. Para o segundo participante, foram altos na ambas variáveis, e para o terceiro participante, foram baixos de RMS e altos de MDF. Então, o que vemos aqui, quando a gente fala em valores baixos de RMS e valores altos de MDF, que aconteceu tanto no primeiro participante, no segundo, quanto no terceiro, é a questão que eu tinha comentado do aumento de resistência à fadiga, já que é necessário uma menor ativação de unidades motoras para conseguir ter uma frequência mais alta em relação à ativação muscular, sendo desses um valor estatisticamente significativo para a segunda participante, para a musculatura de extensor radial do carpo. Já em relação aos valores de tanto aumento de MDF quanto RMS, aconteceu em 2 dos participantes, sendo o terceiro e a segunda, onde temos tanto aumento de força e aumento de resistência à fadiga, e sendo apenas um dos participantes que apresentou propriamente fadiga, né, onde tem aumento dos valores de RMS e redução dos valores de MDF. Aqui, nesses 2 casos, onde não foi um aumento, né, que aconteceu, que se mantiveram os valores, especificamente da participante 2 agora, né, onde se mantiveram os valores do RMS e aumentaram do MDF, o que provavelmente aconteceu foi uma troca das fibras musculares que foram ativas. Por quê? Que foram ativadas. Por quê? Porque não houve uma necessidade de aumentar o número de RMS, se manteve praticamente o mesmo, mas sim teve um aumento no MDF, que seria a frequência. Então, foram ativas fibras musculares que geram uma maior frequência, como, por exemplo, as fibras do tipo 2. Já neste caso, onde foi necessário ativar uma maior quantidade de unidades motoras, né, tendo então como resultado um maior valor de RMS, mas não teve muita mudança